No último episódio, após 5 anos onde a Liga da Justiça estava despedaçando os Vingadores, Batman e outros membros deixaram o resto dos Vingadores fugirem. Uma coisa boa é que durante esses 5 anos, nenhum ser fora do planeta, nenhum vilão, ninguém teve a audácia de colocar o planeta e seus habitantes em risco. Sem ter o que fazer, Superman é mandado para bem longe de ambos os universos, Marvel e DC. Depois de ter eliminado um dos mais fortes da Liga, se não for o mais forte, Tony avisa o Capitão. Ele já se foi, agora faltam os outros. Então, o Tony, Wanda e Doutor Estranho vão de encontro aos outros heróis. Batman tenta em contato, mas nada. Tudo que ele ouve é apenas um silêncio ensurdecedor. Também é surpreendido pelo Hulk vermelho, mas diferente do Lanterna, Diana é mais forte e o General Ross não tem muito tempo para aguentar. O motoqueiro então faz o olhar da penitência, mas ele vê que ela não tem nada, nenhuma culpa. Sem outra opção, ele e o Deadpool pensam em matá-lo, mas o Doutor Estranho diz que não. Ela daria uma boa refém para fazer eles desistirem, mas por um simples impulso, Deadpool, maluco como é, acaba com o problema e corta a cabeça da Diana com uma espadada. De volta à Terra, Batman reaparece a um local muito distante da Batcaverna. Tudo que ele tinha na Batcaverna se foi. Está apenas na Torre da Vigilância, agora tendo a noção que os Vingadores estão mais fortes e que vieram com reforços, as coisas vão ficar muito difíceis de se lidar. Orion até tenta alguma coisa, mas o Mercúrio, com sua alta velocidade, consegue golpeá-lo bem rápido. Ajoelhado, com as mãos no chão, olhando para o Batman, ele acaba se desculpando com Bruce, mas acredite que ainda vamos virar esse jogo. Bruce movimenta seus olhos e vê Bill Raio Beta empunhar seu machado Stormbreaker carregado com raios poderosos. E Bruce diz: não precisa fazer isso, estamos derrotados, acabou. Reed Richards então diz ao Bill Raio Beta para só nocauteá-lo, mas ainda deixaria uma chance para eles oferecerem um perigo. Com apenas um golpe, um trovão cai na cabeça de Orion, sem chance de sobrevivência. Resta apenas a Supergirl para tentar salvar o Batman preso. Mas o que vai acontecer? Supergirl, tentando dar um jeito no Hulk vermelho, olha onde o Batman está e vê somente ele. E sem acreditar, ela entra em um estado de fúria, pois se eles não conseguirem, Superman não pode mais voltar. E nisso, ela se volta ao Hulk e diz: vocês vão pagar caro por isso. Prepara que agora é sua hora. Após a derrota de um grupo da Liga da Justiça, Orion, Mulher Maravilha, Lanterna Verde, Robin e Capitão Átomo, e o desaparecimento do Superman, os únicos vivos até então no campo de batalha são Batman e Supergirl. Batman ficou cercado por alguns membros dos Vingadores e imobilizado pelo Reed Richards, e a Supergirl pronto para dar tudo de si contra o Hulk vermelho, o General Thunderbolt Ross. Somente a Supergirl para ajudar o Batman. Supergirl parte para cima do Hulk vermelho, acertando um soco poderoso que o joga a quilômetros de distâncias. Ela se vira e volta ao chão, onde estão os outros membros dos Vingadores. Na sua frente se encontram Mercúrio, Punho de Ferro, Luke Cage, Justiceiro e Demolidor. Ela consegue acabar com todos esses, sem dar chance algumas para eles tentarem reagir. Menos o Mercúrio, que por um breve momento consegue fugir, mas a cara, sendo muito mais rápida, consegue pegar o Mercúrio e atordoá-lo. Se voltando para os outros, cara mira no Motoqueiro Fantasma e Bill Raio Beta. Reed Richards tenta analisar a melhor opção de como incapacitar a Supergirl, mas é difícil, pois ele não conhece ela.
Do outro lado, vemos Wanda, Deadpool, Cavaleiro da Lua, Jessica Jones, Elétrica, Capitão América indo para a antiga base dos Vingadores, onde lutaram contra o Thanos e o Sentinela. Lá, eles depararam com uma base diferente que estava antes das duas equipes se enfrentarem, um lugar todo acabado. O cenário que estava ali não parecia que tinha uma base ou um local para aprisionar alguém ali. Eis que na frente da equipe dos Vingadores surge Ravena. Você não é bem-vindo! Batman tinha mandado ela ficar lá, caso algo ruim acontecesse. Ela então diz que ninguém irá passar por ali, e se não quiserem perder a vida, deem meia volta e saiam. Capitão América, liderando a equipe, diz para manterem a calma e analisar a situação. Ravena é um perigo grande ali para ele. Wanda então pergunta ao Capitão se ela poderia lidar com Ravena, já que as duas já tinham lutado antes. Então a Wanda vai para frente da Ravena e fica pronta para encará-la. Os outros Vingadores tentam driblar o caminho da Ravena, mas ela lança um campo de força em volta de toda a base, deixando os Vingadores incapacitados de irem até lá. Então, a única opção é lutar. Já no universo da DC, em Gotham City, onde o Batman estava, Homem de Ferro e Doutor Estranho conseguem usar o portal dimensional e chegam para ver se eles teriam alguma surpresa. Tony Stark consegue detectar algo estranho vindo do céu, como se outro sistema de monitoramento tivessem lá em cima. Mal ele sabia que era a torre de vigilância da Liga da Justiça. Das sombras surge uma risada bem macabra. Com passos lentos, um terno roxo, tom de pele bem branca, um cabelo verde e um sorriso bem grande. Coringa aparece para Tony Stark e Doutor Estranho. Os dois ficam sem reação. De início, Doutor Estranho tenta ler a mente do Coringa, mas a mente dele é bem confusa e maluca que, assim, não tem como alguém tentar analisar o Coringa. Acaba impossibilitado do Doutor Estranho conseguir saber algo sobre ele. O Coringa se aproxima e diz: por acaso vocês são amigos do morcegão? Ou são mais uma daquelas pessoas que saíram daquela fenda? Tony Stark diz que o morcego não é amigo deles e que ele é uma ameaça para nós, os Vingadores. Coringa então demonstra interesse nesses novos inimigos do Batman e principalmente dessa fenda. Doutor Estranho então diz ao Tony bem baixo para não confiar nesse cara. Ele parece conhecer muito bem o Batman. Coringa começa a brincar com os dois. Aos poucos, ele começa a se aproximar dos dois Vingadores, passando a lábia neles. Quando ele chega perto o suficiente do Tony Stark, ele arranca uma pistola atrás do seu terno e aponta para a cabeça do Tony Stark. Com uma risada, ele diz: por que está tão sério? Estranho rapidamente lança um feitiço para cima do Coringa que o deixa imóvel. Gostando dessa nova atração, Coringa começa a rir. Stark comenta com o Estranho que eles poderiam deixar ele num manicômio. E o Coringa logo brinca com eles que acreditem que já tentaram e quem ficaram loucos foram eles. Na torre de vigilância, Tornado Vermelho consegue detectar algo bem abaixo deles, respectivamente na Terra. E eis que ele vê dois dos Vingadores, Homem de Ferro e Doutor Estranho. Ele conta a Zatanna e ao Wally West sobre a situação. Depois deles fazerem os preparativos para abrir o portal onde o Superman estava, a última coisa que faltava era a brecha que estava exatamente onde os dois Vingadores estavam. Então, eles decidem ir até lá. Quando eles chegam, encontram o Tony Stark, Doutor Estranho e o Coringa preso pelo Doutor Estranho. De um certo modo, eles ficam intrigados de por que o Coringa estaria ali. Logo depois disso, Tony diz que finalmente eles apareceram e que conheceram um amiguinho deles, citando o Coringa. Zatanna fala que as coisas irão mudar e que Batman já tem tudo sob controle. E nesse momento, Tony dá uma risada dizendo que é muito difícil isso acontecer. Ele conta tudo o que aconteceu com o Batman e sua equipe. Zatanna, Wally e Tornado ficam sem reação. Nesse momento, Coringa começa a rir.
vendo que o Batman está bem ferrado. Zatanna, preocupada com Bruce, pois ela gosta dele, pensa em atacar o Tony. Só que antes disso acontecer, o portal logo atrás dos dois Vingadores demonstra algo estranho. Ambos se viram até o portal e, sem saber de nada, o portal começa a se expandir e começa a ser ouvido uma voz bem de longe. Eu sou a entropia. Eu sou a morte. Eu sou Darkseid. Então, Darkseid sai do portal vindo de Apocalipse. Ele pergunta onde está o Superman. Zatanna fica em choque que como diabos o Darkseid foi aparecer ali, justo agora. Eis que o Homem de Ferro então fala que um ser alienígena com cara de pedra não assusta e que é melhor ele não se atrapalhar ele, senão as coisas iriam ficar feias para ele. O Wally West avisa para eles não provocar ele, senão as coisas poderiam ficar bem feias. Estranho se gaba dizendo que não vê nada diferente nele. Então Darkseid dá alguns passos à frente e Tony Stark avisa, sem mais nenhum passo. Darkseid manda então seus parademônios atacar o Homem de Ferro. E ele então até consegue acabar com ele. Mas em questão de segundos, Darkseid acerta a cabeça do Tony Stark, esmagando ele no chão. Ele grita muito de dor. Doutor Estranho vai para ajudar ele, mas Darkseid lança seus raios ômegas e Doutor Estranho chega a lançar seu escudo mágico, mas acaba atravessando o escudo e por pouco não pega o seu corpo. Ele faz uma invertida e acerta um soco jogando ele contra um prédio. Isso acaba tirando a paralisia que estava no Coringa. E nesse meio segundo, Coringa percebe que isso é um problema e acaba fugindo. Zatanna pensa, questiona se deveria realmente ajudar eles. Então, eles decidem ajudar e vão para cima do Darkseid. Mesmo sabendo que não vão ter chance, eles conseguem fazer alguns arranhões no Darkseid. Mas nada que ele pudesse em instantes acabar com todos eles. Com os dois grupos no chão, Darkseid pergunta novamente, onde está o Kryptoniano? Zatanna responde que ele não verá por um bom tempo e que ele está bem longe. Sem ter o que fazer, ele decide reencerrar o assunto por ali e ir para um outro local mais interessante. Mas antes disso, ele lança seus raios ômicas e acaba com um tornado vermelho, com um aviso para o Superman caso ele volte. Então ele manda os parademônios terminar a sujeira que estava ali. Com um tom de dúvida, ele fala com o Tony Stark. Por acaso vocês vieram daqui, né? Vieram daquele portal? Tony, extremamente ferido, não responde nada. E rapidamente ele já deduz que sim. Ele se aproxima da brecha que leva ao universo da Marvel. E estranho, atordoado, ele tenta gritar. Não. Só que isso já é tarde demais e ele entra. Suas preocupações agora são os parademônios que estavam indo direto para eles. Já no universo da Marvel, Supergirl está enfrentando o Motoqueiro Fantasma e Bill Raio Beta. Você está assustando as pessoas. Ao mesmo tempo, e ela consegue se manter contra o Motoqueiro Fantasma, o levando para fora do espaço e o deixando preso em um outro planeta. Depois ela volta para enfrentar o Bill Raio Beta. Socos e chutes abalam tudo. Ele joga o Stormbreaker nela, mas ela consegue se defender e logo depois ergue o Stormbreaker e corta o braço do Bill Raio Beta. Sentindo muita dor, ele fica de joelhos e com muita raiva dela. Com um tremendo barulho, algo de longe vem em alta velocidade. Ela observa
enquanto fica de frente ao Bill Hybeta. Quem estava vindo era o Hulk Vermelho, extremamente furioso. Ela então fecha seus punhos e acerta um poderoso soco no Bill, que o leva para outro lado da cidade. Ela se vira ao Hulk e se prepara. Antes que esse confronto acontecesse de novo, um portal no céu se abre. E adivinha quem sai de lá? Darkseid, com toda a sua tropa de parademônios. Supergirl apenas observa sem saber como isso era possível e sem ver o que tinha aparecido. Hulk Vermelho ainda vai de encontro a Supergirl furioso. Batman e seu Fantástico também veem aquilo. E Batman avisa que as coisas estão ruins agora e pede para ele soltá-lo. Ao norte, Capitão América e companhia tentam passar pela Ravena para libertar o restante dos grupos dos Vingadores. A Wanda se concentra na Ravena e as duas trocam magias. O Capitão tenta bolar alguma estratégia para passar pelaquela barreira. Enquanto ele pensava, um portal se abre atrás dele. Somente ele e aqueles que estavam com ele se viram para ver o portal. Wanda e Ravena estavam tão intensas, lutando uma contra a outra, que não chegaram a notar ao portal. Nisto, quando o portal se abre, uma voz baixa começa a surgir. Não conseguem viver com a sua falha. Aonde isso trouxe vocês? De volta a mim. Enquanto houver aqueles que lembrem de como era, haverá sempre aqueles que são incapazes de aceitar o que poderia ser. E resistirão. Thanos então surge naquele momento. Capitão América fica em um estado sem acreditar. Ele achava que o Titã Louco tinha morrido há 8 anos atrás, quando os Vingadores e Thanos tinham se enfrentado na base deles. De alguma forma, o Thanos de 2014 tinha voltado à vida. Só que naquele momento surge alguém do lado dele. Uma mulher. Só que não era uma mulher somente. Essa mulher começou a se revelar sua forma verdadeira. Com uma aparência de caveira, ela mostra sua verdadeira face. Eis que a morte aparece. Thanos diz que graças a ela, ele está de volta. E ele continuará o que estava fazendo desde a última vez. Só que dessa vez, ele parece com uma manopla do infinito nas suas mãos, com todas as joias completas. Como eu disse da última vez, eu sou inevitável. E Capitão, pela primeira vez, sente medo tremendo e vê que tem mais uma ameaça para confrontar. Só que agora está bem mais difícil. O que será que vai acontecer? E prestes a serem mortos pelos parademônios, algo aparece perto da brecha da Marvel. Raios do Wally West que ele tinha liberado minutos antes do Darkseid sair, junto com a magia da Zatanna que tinha atacado o Darkseid, abre um outro portal. Aparece alguém e acaba em instantes com os parademônios. Todos ali ficam chocados. E Zatanna pergunta: é você? Continua.